Essa é a primeira vez que eu faço alguma coisa totalmente off de todo mundo da minha vida. Ninguém sabe que eu estou começando um canal no YouTube. E tudo começou com a minha sensação de estou perdida na minha vida e na minha carreira, ou eu apenas estou no começo dela. E é normal se sentir assim com 20 e poucos anos. Então, se você chegou até aqui, eu sou a Alanis Mancini, eu tenho 24 anos e seja bem-vindo ao Diário dos 20, que é onde eu discorro sobre estar se tornando adulta, mas ainda ter um resquício da adolescência e não saber muito bem se você tá no caminho certo, se você tá seguindo o caminho que é pra você, sabe? Enfim, todas essas coisas que eu acho que é normal de se pensar quando tem 20 e poucos anos. E se não for normal, espero que ninguém me avise. E eu comecei pensando isso porque eu sempre penso se eu estou perdendo meu potencial ou eu estou construindo mais potencial porque eu estou aprendendo coisas novas, dá pra entender? Porque assim, eu ficava muito lelé da cabeça quando alguém vinha me falar: nossa, você tem muito potencial pra isso. Só que eu não tinha oportunidades pra demonstrar esse potencial. Então assim, uma coisa dos 20 e poucos anos também é que nem todas as portas vão estar abertas pra você. E aí você tem que lidar com a frustração de que às vezes aquela que você queria muito não vai estar aberta pra você naquele momento e você vai ter que seguir por outro caminho. E aí que vem a dúvida se você está no caminho certo, porque você tinha muita certeza de que você tinha que entrar naquela portinha que você levou na cara, né? Às vezes eu penso se eu estou ganhando mais potencial pelo fato de que eu estou aprendendo coisas que eu não aprenderia se tudo tivesse dado certo na minha carreira, se tudo tivesse dado certo na minha vida. Então assim, às vezes eu levei um não e eu aprendi outras 1000 coisas e com isso eu ganhei mais potencial para outras coisas, sabe? O ruim de fazer com luz natural é que fica estourado, né? É porque eu tô de branco. Mas enfim, espero que não atrapalhe. Quando você leva, tipo, uma porta fechada na sua cara, é a primeira vez que você se sente pequeno diante das coisas. E eu não sei se isso pode ter acontecido com você no começo da sua carreira, ou no meio, ou, sei lá, na faculdade, mas enfim. As primeiras vezes que eu levei não em coisas que eu achava que eu era muito boa, eu fiquei totalmente em choque, porque eu falei, como assim? Eu sei que eu sou boa nisso, e as pessoas não estão enxergando isso e elas não me querem mesmo assim, sabe? Isso falando no âmbito profissional, tá bom? E aqui entra um outro ponto, que é o de você não ter controle nenhum sobre essas coisas. Então, não estar no controle, às vezes é uma bênção, às vezes é uma maldição. E quando você sente que você não tem controle nenhum sobre pra onde sua carreira tá indo, isso gera ansiedade. Então a gente fica meio que preso num loop de eu estou fazendo certo, eu estou dando o meu melhor, ou eu estou paralisado na minha vida. E eu sinto muito às vezes que eu estou parada na minha vida. E se você pegar meu caderninho onde eu escrevo as coisas, vai estar lá, estou me sentindo paralisada em quase todas as páginas. Sendo que eu tô fazendo tudo que tá nas minhas mãos, no meu controle, sabe? E aí eu penso, cara, não é possível que a gente vai passar dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, sentindo que a gente tá fazendo pouco e que a gente não tá usando todo o nosso potencial e que a gente não tem controle sobre as coisas, sendo que a gente tá dando o nosso melhor nas coisas que estão ao nosso alcance, sabe? Eu acho que quando você dá o seu melhor em alguma coisa e você coloca ali tudo que você tem pra dar naquilo ali, é onde as coisas acontecem. Porque você faz e você deixa, porque você deu o seu melhor, não tem mais nada pra você fazer além de dar o seu melhor. Então, você deixa aí, sabe? E deixa rolar as coisas. A gente não tem como estar no controle das coisas, mas tem como fazer o possível e deixar rolar. Porque a única coisa que a gente tem controle é a gente dar o nosso melhor. E, enfim, isso faz com que a gente desenvolva confiança também, até onde eu sei. Porque todas as vezes que eu dou o meu melhor em alguma coisa e eu sei que eu fiz isso, eu me sinto muito confiante, porque eu tenho noção de até onde eu consigo chegar, sabe? E um outro ponto que eu queria trazer é que sempre que você começa algo novo,
vem uma insegurança junto, mas ao mesmo tempo vem a sensação de que aquilo pode ser uma coisa muito grande, pode se tornar muito maior do que você tem noção. Quando eu tive a ideia de começar aqui no YouTube, esse é o primeiro vídeo, eu fiquei muito insegura porque pra mim parecia algo muito distante e muito, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Só que aí eu fui pensando e pensando e falei, cara, por que eu não fazer isso? Tipo, tem algum motivo pra eu não fazer, além de vergonha? Além de, nossa, vão me ver tentando fazer algo novo? E cara, se eu tô me sentindo viva fazendo isso, por que eu vou ligar pro que fulano tá pensando que eu tô fazendo, que eu tô passando vergonha? Quando você começa algo novo, é como se você retomasse um pouquinho do controle, porque você começa algo novo e aquilo vem tudo da sua cabeça e você tem várias possibilidades, todas as portas estão abertas, sabe? Então começar algo novo quase sempre é algo que te faz se sentir vivo. E às vezes é tudo que você precisa em um momento que você tá se sentindo paralisado, porque você coloca ali a sua essência e por ser algo novo, você se desprende de algumas amarras que talvez você teria em outras coisas que você já fez, entende? E aí, eu fiz um roteiro que eu não tô seguindo, né, mas dando uma olhada ali no roteiro, às vezes você realmente não vai ter certeza das coisas que você tá fazendo. E sinceramente eu não sei, porque quando eu olhava para as pessoas adultas na minha vida, eu achava que elas tinham certeza de tudo. Tipo, obviamente a minha mãe tinha certeza do que ela tava fazendo na vida. Não é possível que ela não tinha certeza, igual eu sou confusa assim. Entende? Eu acho que isso, eu não sei se isso é uma coisa da nossa geração, mas não é possível que os adultos da nossa vida realmente são confusos igual a gente. E não tem certeza das coisas que eles estão fazendo, porque eles parecem, então eles fingem muito bem. Quando a gente fica sempre preso nessa confusão da nossa mente, acho que é muito fácil a gente mesmo se fechar. E aqui não são nem as portas que ficam fechadas pra gente, a gente mesmo se fecha pra algumas, porque a gente fica tão ligado naquilo que a gente deveria estar fazendo, que a gente perde de conhecer coisas novas e de ganhar mais potencial, igual eu falei no começo. Então, às vezes essa confusão, essa necessidade de controle prejudica a gente muito mais do que a gente imagina. E mesmo sem ter certeza das coisas, começar uma coisa nova, às vezes é a única coisa que você pode fazer para criar o seu caminho. E quando eu falo criar o caminho, é justamente você meio que dar o primeiro passo para que você entenda qual é o segundo, qual é o terceiro, porque sem dar o primeiro passo você nunca vai chegar no outro. E você tem que literalmente criar o seu caminho, principalmente quando você tem 20 e poucos anos. Então, cara, depois que você sai da faculdade, parece que ou o mundo se fecha pra você ou o mundo se abre. Tem como você olhar das duas formas. Em alguns momentos eu achei que realmente não tinha mais nada pra eu fazer da minha vida e o mundo estava fechado pra mim. Em outros, eu sentia que, tipo, eu tinha todas as oportunidades do mundo. E por que não aproveitar todas elas? Então, eu acho que você vai criando o seu caminho, você vai trilhando ele, e da forma que você consegue com o que tem nas suas mãos. Não tem como ser perfeito, não tem como você se comparar com outras pessoas, porque é o seu caminho, e você tem que se comparar muito com você de lá atrás, não com as pessoas, sabe? Eu acho que é totalmente normal, quando você está traçando um caminho, você se sentir perdido, você sentir que você não tá no caminho certo, que você tá perdendo o potencial, que você tá aprendendo coisas novas, mas que você não tá no lugar certo. Além de aquela sensação de vai viver ou tá com dó. Porque assim, às vezes eu realmente estou com dó. E aí depois que eu vi essa frase de vai viver ou está com dó, muita coisa mudou na minha mente de pensar, pô, eu só tenho essa vida, eu tô traçando o meu caminho e eu vou ficar com dó de fazer coisas novas, com dó de aprender coisas novas, sabe? De jogar, sabe? De dar minha cara a tapa nas coisas que eu quero fazer. Então, é de se pensar. Muitas vezes, em alguns momentos na sua vida,
não vai ser possível seguir aquilo que é exatamente seu sonho. Talvez por uma questão financeira, talvez por uma questão de momento, uma questão familiar, mas isso não quer dizer que você nunca vai poder seguir o seu sonho, que você nunca vai fazer o que você gosta. Eu sou jornalista, eu sou formada em jornalismo e eu nunca fui repórter como era o meu sonho. Mas isso não quer dizer que eu nunca vou ser ou que eu estou fadada a, tipo, não ir por esse caminho que é o caminho que eu escolhi. Eu acho que a gente tem como testar várias coisas. E é justamente testando, assim como estou tentando fazer aqui, testando e tentando coisas é que você vai descobrindo o seu rumo. Às vezes, se você não ir por um caminho, você, por medo, né, no caso, você jamais vai saber que ali você ia conhecer uma outra portinha que ia dar em outra coisa, em outras pessoas, e que você ia descobrir uma outra coisa, que você é muito bom e que você tem muito potencial. Então, assim, apesar desse vídeo ter ficado um pouco confuso e eu ter colocado mais dúvidas do que certezas, mas é exatamente assim que a gente se sente com 20 e poucos anos, então tudo bem estar no caminho do Diário dos 20, que eu não sei se vai ser esse nome mesmo, mas enfim. Eu espero que esse vídeo de verdade tenha te motivado minimamente a fazer o que você gosta e a pensar que você está só traçando o seu caminho com o que você tem agora e que você não precisa ficar se cobrando ou se comparando, porque eu faço muito isso e eu de verdade, não sei se esse vídeo é mais pra mim do que pras pessoas, mas enfim, eu de verdade penso que a gente tem que ter essa noção de que a gente só tá seguindo o caminho que tem pra gente no momento e de que a gente não tá errado de seguir isso, sabe? E de gastar o nosso potencial nisso, porque é o que a gente tem pra agora. Então, enfim, o resumo seria o vai viver ou tá com dó. Mas como eu me perdi no roteiro, eu falei a conclusão antes. Então, eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, que eu não sei se vai ser o primeiro de muitos ou o primeiro do primeiro e eu nunca mais vou voltar. Ou se eu realmente vou seguir com a ideia de começar e eu vou traçando esse caminho aqui. Te vejo no próximo, se der tudo certo.